Salve! Esse vídeo é uma introdução a instrumentos do oeste africano. Oeste africano a gente vai chamar aqui essa região que vai de Senegal, Mali, Guiné, Burkina Faso, Gâmbia, Costa do Marfim, Gana, até a Nigéria. É uma região muito grande, com muitos países, povos, línguas e muitos instrumentos. Então a gente vai focar em alguns grupos de instrumentos, que são mais conhecidos e difundidos pelo mundo hoje em dia. E também instrumentos que eu tenho um pouco mais de conhecimento e informação, aí com 15 anos de pesquisa, estudos e também 4 vivências entre Guiné, Mali e Burkina Faso. Certo? Então vou buscar aqui abordar aspectos socioculturais de cada um desses instrumentos, técnicos, também aspectos materiais, tipo da construção de cada um deles, e passar referências para que vocês possam seguir nos seus estudos, pesquisas. E lembrando que por ser uma região muito grande, com muitos instrumentos e muita diversidade, não existe uma verdade única, um único nome, um único tamanho, não tem um padrão para esses instrumentos, pois eles não são industriais. As informações que eu vou passar aqui são as informações que eu tive acesso com meus mestres e professores, certo? Lembrando que tem vários formatos, várias verdades e não uma só. Então é isso, espero que vocês gostem. Valeu! Esse aqui, o ngoni, ele é um instrumento tocado tradicionalmente pelos griots de caça, pelos donso, que é um grupo muito importante socialmente, historicamente. Ele é um instrumento composto por cabaça, pele de cabra, certo? Tem essa ponte aqui com as cordas, hoje em dia de nylon, antigamente, mais originalmente de couro, E tem essa estrutura de madeira ou de bambu, e o braço, onde as cordas ficam presas. Hoje em dia o pessoal já faz bastante com tarraxa. O modo mais tradicional eram com tiras de couro que prendiam as cordas, certo? E aí se regulava a altura. O ngoni é um instrumento de afinação pentatônica. Ele é 5 notas que se repetem, e ele vai de 6, 8 cordas até 12, 14, 16 cordas que eu já cheguei a ver. Isso vai depender do músico, de quem faz, da necessidade do uso. Os ngonis de donso mais tradicionais são de 6 ou 8 cordas, beleza? Muita gente confunde o ngoni com a kora. Quais são as diferenças? Primeira, a diferença social, era tocada por um grupo de griots de outra linhagem. E a kora tem a cabaça mais grossa, bem mais grossa que essa espécie de cabaça, ela é assim mais fina. A cabaça do ngoni, se você reparar, ela não é cortada ao meio, ela é tirada uma tampa dela assim. A da kora é cortada ao meio, a cabaça é maior, mais grossa, a pele é de vaca no geral, tipo a pele mais grossa, para aguentar mais pressão, porque a kora tem 21 cordas, e não 6 ou 8. Essa montagem dela aqui também é um pouquinho diferente. Você vai ver que no geral tem uma ponte aqui, um cavalete na ponte para dar uma sustentação maior para o instrumento. Não tem 2 travessas aqui, no geral é só uma. E essa madeira aqui no geral ela só vem até aqui. Enfim, são detalhes estéticos também que fazem você diferenciar um instrumento do outro. E a afinação da kora é diatônica, ou seja, basicamente, se quiser simplificar, seriam as teclas brancas do piano, por assim dizer. Também tem uma diferença a ordem das cordas. Na kora, no geral, a corda mais grave vem do lado esquerdo, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e aí depois começa a alternar cada lado, e as mais agudas ficam 4 seguidas mais agudas no fim aqui na mão direita. Diferença também entre os dois instrumentos o ngoni ele faz base para canto de griot, para fala canto de griot, de caça. A kora também, mas ele também tem uma função musical a mais, A kora você consegue fazer o baixo, a harmonia e o solo, tudo com esses 2 dedos. Ou seja, são harpas de certa forma, no sentido de ter uma caixa de ressonância com cordas, mas que são tocados de uma maneira muito rítmica.
né? Não é com muita ressonância, né? Tem muito desses... Enfim, abafados, né? Você põe a unha, você abafa com essa parte da mão, né? Não é um instrumento tocado tão assim, né? Certo? Deu pra sacar a diferença? O modo mais tradicional de se tocar é somente com os dedões, né? Mas aí tem quem toque com o dedão da mão esquerda e com a pinça, com esses dois dedos na mão direita. E também, se você quiser conseguir precisar, fazer a pinça também com a mão esquerda. Certo? Lembrando, não tem só um jeito, não tem só uma maneira, né? Cada pessoa se adapta ao seu modo de usar o instrumento, de tocar. As referências de Ngoni, eu passaria basicamente o Musangaré, que é uma cantora griot maravilhosa do Mali, e os discos dela tem muito Ngoni, e faz também essa mistura de música tradicional com moderna de um jeito espetacular, com muito Ngoni presente. Também falaria para ouvir Vieux Canté, um músico que já faleceu, cego, do Mali, que tocava Ngoni de um jeito espetacular. Outras referências também, Abou Diarra, Kokan Kossata e Aruna Doumbia. Essas são boas referências para ouvir Camille Ngoni. Esse é o tama, instrumento presente desde o Senegal até a Nigéria, em diversas culturas, com diversos tamanhos e formatos. Ele é um instrumento tocado também no geral por linhagens de griot, né, mas mudando bastante a sua função social em cada região. É um instrumento de madeira, né, escavado, inteiriço, e as duas bocas são maiores do que o meio, dá pra ver aí. Essas cordas todas, elas são a afinação do instrumento. Então quando você aperta ela com o braço ou com a mão, você faz com que as peles estiquem, né? Aqui tem uma pele fina, uma pele de cabra, mas essa pele também ela varia bastante em cada região. No geral, toca-se com uma baqueta curva, né? Tem de vários tamanhos. Esse padrão aqui é senegalês, também é presente na Guiné e no Burkina. A técnica básica, você mantém a mão embaixo da pele, né, e usa uma rotação, essa rotação de braço assim, que parte aqui do cotovelo até a mão. E essa mão, ela tem essa nota que é só uma divisória. E ela também tem um tapa. Na Nigéria, em Gana, o pessoal usa tamas bem maiores, mais graves, como por exemplo esse aqui. E aí ele já não é tocado no braço, quer dizer, não na axila, né? Ele vem aqui ao lado da cintura e tocado com essa tipóia, beleza? Então passar aqui duas referências principais, a meu ver, assim, de tama senegalês e do Mali. Do Senegal, ouça Assane Thiam, e do Mali, ouça Cheikh Sissoko. E tem bastante vídeo também de tama Yorubá na internet, beleza? Valeu!
Sabar é um grupo de instrumentos do Senegal, certo? Uma família de instrumentos, cada um tem um nome, um tamanho e um uso, né? Uma função. Instrumentos também originalmente tocados por griots, que no Senegal se chama ngweel, são instrumentos de madeira escavada. Esse é um bambam, esse é um tchul, esse é um inder, esse menor é um tunguni. São instrumentos com formato mais ou menos parecido, né, mas com tamanhos diferentes e com afinações diferentes e usos dentro da música diferentes também. Sabar, no geral, vai ser tocado aí em 5, 7 pessoas, mas também tipo, tem grupos menores e maiores e bem maiores também, em formatos de orquestra. Assim. Originalmente, os sabar eles eram todos com essa afinação. Ainda são, né, na verdade, tipo, bastante usada essa afinação, que tem aqui um aro de corda, que vem costurado, entremeado com mais 2 fitas, que vão se passando e fazendo um sistema de tensão, que as cravilhas fazem a afinação da pele. Certo? E essa afinação com cordas é a mesma afinação que se usa no djembe e nos dununs, que é uma afinação inventada nos Estados Unidos, nos anos 60, que é com ar e contrar em cima, ar embaixo, e que vem sendo adotada em vários instrumentos pelo mundo, beleza? Mas pela praticidade, porque o sabar ele é um instrumento que tem agudo e grave muito forte, né? Ele é um instrumento muito alto, de volume, de pressão. Né? A execução se dá com uma baqueta em uma mão e essa mão aqui fazendo é um instrumento com uma técnica bastante avançada, não é fácil de tocar no sentido de que assim ele tem 6 sons básicos, é um instrumento muito rápido, os ritmos eles são todos com muita agilidade física. A técnica da baqueta ela vem bem colada no tama, né? Que o tama, essa rotação aqui também é essa rotação de aqui, não é pinça de bateria, tipo não se toca aqui de frente, né? Ele vem do lado da pele e tem essa rotação aqui. Beleza? Essa é a técnica básica. E o bambam, no geral, ele é condução central. E aí tem bambam alquer, bambam embalach, enfim, outros nomes que vão fazendo a diferenciação de cada uso do instrumento dentro do ritmo, certo? Esse é o tchol, que faz a função de tambor médio grave e grave. Eles também são escavados, mas eles são inteiriços, eles não têm furo embaixo, né? Bem próximo a um pilão mesmo, por assim dizer. E o curioso do sabar é que tanto o tambor agudo quanto o grave são solistas. Às vezes até ao mesmo tempo quase, né? O bambam, no geral, ele não faz solo, ele é só base e condução. O tchol ele faz base e solo. E nessa mesma ideia, sei lá, fazer um paralelo aqui com o surdo, por exemplo, né? Tipo em batucada de escola de samba, de quadra, por exemplo, que tem surdo, tem o de primeira, o de segunda e o de terceira. O tchol tem uma coisa um pouco semelhante no sentido de ter tchol em bans, tchol nocus, tchol tambat, né? Que é grave, médio grave, enfim, né? Com diferentes vozes e funções, certo? Então você vai encontrar o tchol com afinação de corda, e sem afinação de corda, só com cravilha e corda de algodão, que vai ser o mais grave que esse ainda. Esse é o inder, tambor solista, que divide função de solo com tchol, escavado, é vazado embaixo, inteiriço. Esse é o tongoni, que tem um formato bem parecido com o bambam e com o inder também, mas é um instrumento menor e que faz no geral uma condução mais estável, né, do ritmo, assim, uma coisa em que os graves se conversam e os agudos também, né? Então
esse instrumento é o hin. O hin, embora ele pareça com sabar, mas ele não é um sabar, ele é um hin mesmo. Ele é um instrumento sagrado dos Baifal, né? Um instrumento de uso mais religioso, que tem a mesma cara estética que um sabar, mas não é considerado um sabar. Falam que ele tem o som do coração, né? A pulsação do som no coração. Não é muito fácil de achar disco de sabar. Tem pouco material de disco de música tradicional, por assim dizer. Mas tem vários vídeos por aí na internet. E tem em especial um mestre, grande mestre, chamado Dudu Injai Rose, que tem um disco espetacular. Tem vídeos da gravação desse disco. Então vou deixar aqui várias referências para vocês. Busquem, e vale muito a pena ouvir sabar. E também tem uma videoaula que a gente gravou e produziu aqui no Brasil. Do que eu tenho conhecimento, é a única videoaula que tem de material de sabar feita, e chama sabardrums.com, feita aqui no Brasil, aqui nesse estúdio. Quem quiser assinar, vale muito a pena, tem material bom, bem precioso, beleza? É isso, valeu! Esse é o djembe, instrumento bastante conhecido, difundido aí pelo mundo, um dos principais instrumentos conhecidos do oeste africano. Assim, o djembe é um instrumento que tem mudado muito, né, nos últimos tempos, assim, dos anos 60 para cá, lentamente, dos anos 90, 2000 para cá, mais rapidamente. Em quais aspectos? Em formato. Antigamente os djembes eles eram mais leves, né, porque o músico ele botava nas costas para tocar nas festas e tocava por 10, 12 horas seguidas. Então tinha que ser um instrumento de 5, 6 quilos, e que o pé, a base, tinha que ser mais fino, né, para ficar entre as pernas e possibilitar que a pessoa andasse, ficasse mais confortável para tocar. E aí com esse lance, né, tipo do djembe como produto para comércio, começou a se fazer esses entalhes, né, tipo o pé foi ficando mais né, maior, mais amplo na base, e muito mais pesado, ou seja, um instrumento para se tocar sentado, principalmente, né? A afinação do instrumento subiu muito, né? Que antigamente era muito mais grave, e está ficando cada vez mais agudo. Os mestres mais antigos falam que perde a melodia, né, do instrumento. Antigamente se usava a pele de antílope, principalmente, e, né, quando ainda não se tinha esse esquema de aros e contra-aros aqui de afinação, e nem essas cordas, aqui em cima o aro era como se fosse com cipó, madeira, e a afinação era feita com tiras de couro, né, animal, às vezes até com pedaços de madeira, né, tipo para calçar esse couro, esticar mais a pele e aquecido no fogo. Bom, também vários tipos de madeira. A madeira na Guiné, sagrada e tradicional de se fazer djembe, é o lenquê. Essa madeira aqui, ó. Certo? Tem lenquê assim mais claro e tem lenquê um pouco mais escuro. Esse é o djembe da Guiné, num formato mais próximo do tradicional antigo, porém já com o pé um pouco maior e com entalhe. Aqui, madeira de balafon. É madeira que se usa para fazer o balafon mesmo, e que antigamente não era usada para fazer djembe. Mas como ela é uma madeira muito bonita, rajada, é bastante dura, né? As madeiras de fazer djembe elas são bem duras, né? Essa é uma marca das madeiras de djembe. E esse djembe é um djembe com madeira de ferreiro, chamado com uma madeira bem dura, a madeira mais dura que se tem lá. E esse formato é um formato da Costa do Marfim. Tá vendo que ele é maior, mais bojudo, né, em cima, e mais bojudo embaixo, com essa cintura um pouco mais definida assim, que é o formato da Costa do Marfim, que tem mais cara de pilão, né? O Famudu fala que o djembe ele veio do pilão, né, que as mulheres trabalhavam até uma hora que de tanto bater fazia um buraco na base do pilão, e aí na época do Sundiata Keita, né, que foi o grande imperador do Império do Mali,
foram testando de botar tecido, peles e tal, e assim surgiu o djembe. É um instrumento que não era tocado por linhagem de griot, é um instrumento que era realmente de músicos para animação de festas, né, de função social, para festa de casamento, de batizado, de nascimento, enfim, de situações cotidianas. E curioso também que lá para os anos 50 e 60, como fala meu mestre Famoudou Konaté, era um instrumento que quem tocava era muito mal visto na Guiné, por exemplo, né? Socialmente, assim, tipo, fala que quem tocava djembe não casava. A família não ia aceitar um músico que tocasse djembe em sua família. Então é um instrumento que correu bastante risco, assim, né, de desaparecer, de sumir, mas os mestres que por aí vieram e se dedicaram, né, as suas vidas a isso, fizeram esse instrumento sair de uma posição de negligência a uma posição de destaque. Então é isso, um instrumento que dialoga muito bem com a música moderna, com a música contemporânea e também sustenta boa parte da música tradicional dessa região da cultura mandengue. Bom, a técnica básica somente é tocar com as mãos, certo? Você bate a princípio com essa parte da mão como se fosse no aro, os dedos meio que juntos, né, tipo juntos, mas não pressionando, porém juntos. Às vezes o dedinho pode abrir um pouco, com o dedão para fora. E o djembe ele tem 3 sons básicos: borda, tapa, meio, to, tá, tum, enfim, como quiser chamar. Certo? A ideia aqui não é passar base musical ou ritmo, né? Tem bastante material disso na internet. É importante que você busque um professor, um mestre, alguma referência para você estudar, né? Então vou passar aqui algumas referências principais para você ir atrás, mas a ideia aqui não é ensinar música nem ritmo, somente a função social, apresentar o instrumento e técnica básica. Para isso você vai atrás de Famoudou Konaté, Adama Dramé, Mamadi Keita, Sungalo Coulibaly. Esses que eu falei são a velha geração. Tem muitos nomes excelentes atuais tocando. Tem uma discografia enorme produzida de djembes e dununs, né, de música malinquê, de música mandengue. Tem muita diferença também, tipo, se você for ouvir música da Guiné, do Mali, do Burkina, né, tipo, perceba essa diferença de linguagem, de timbres, de afinação. O mestre que faz mais arranjo, o mestre que dá mais destaque para a linguagem dos dununs, o tipo de solo, a afinação de cada instrumento. Beleza? Então fica aí com as referências e é isso. Valeu! Esses são os dununs. Os dununs são, a meu ver, um instrumento que resume toda a ideologia, a linguagem e concepção de mundo da cultura mandengue, que são instrumentos que dialogam entre si o tempo todo, né? A cultura mandengue é a cultura da palavra, a cultura que tem a oralidade como viés maior de funcionamento social. O mundo dos griots, instrumentos de madeira, com pele dos dois lados e com pele grossa, pele de vaca. O sangban é o instrumento médio e ele que define o ritmo, ele que conduz o ritmo. O dunum, dunumbá, ba quer dizer grande, então o dunum grande, o grave, ele responde o sangban compondo a melodia do ritmo. E o kensedeni é a marcação, certo? Então basicamente não é assim que se toca, né? Na verdade, cada pessoa toca um. Eu estou aqui fazendo uma junção dos 3 para mostrar a construção melódica, que é a ideia dos ritmos, certo? Cada pessoa toca um dele com esse ferro
que é um cloche, um quem-quem, um sino de metal como condução, né? Na minha concepção, essa condução ela não é uma clave, ela é realmente uma condução, né? Porque ela varia muito e essa mão que manda, não é a mão da pele que manda na execução do toque, certo? Essa mão que manda e ela é uma condução. Enquanto aqui tem aberto e fechado. Isso no Sangban e também no Kensedeni. Kensedeni também é chamado de Kenkeni, mas em Malinke se chama Kensedeni. E no Dunumba não tem tanto esse abafado fechado não, é mais o toque aberto. Como eu já falei antes, não tem uma forma única, um padrão único. Esse lance de tocar com 3 Dununs em grave, médio e agudo é uma certa convenção que se tem hoje em dia, mas que não é sempre assim e não foi sempre assim. O Dunumba é um instrumento muito grande, difícil de ser feito, pesado, né? Um tronco de madeira maciço desse tamanho, enfim. Então o Dunumba em muitas vilas é uma coisa muito mais recente, né? Tem muitas fotos antigas que você vê, às vezes um Sangban, ou um Sangban e um Kenkeni. Isso é a música e a formação da Alta Guiné, certo? Da região de Curuçá, da região do famoso Konate, por exemplo. Por exemplo, no Mali, música Bambará, não tem Dunumba. Também é coração do Império Mandingue, mas não tem o Dunumba. Às vezes tem o Kensedeni fazendo essa mesma função de marcação. Eles usam 2 Dununs, chamado Dunun Kassonke, que é com pele de cabra. São 2 tambores mais ou menos parecido com o Sangban, às vezes um pouco mais comprido, ou desse mesmo tamanho, mas com pele de cabra, tocado com baqueta curva. O sino se usa aqui na mão, um sino um pouco mais fechadinho assim, que parece mais um sino mesmo do que esse que é mais achatado. São 2 tambores com o mesmo timbre que fazem outro tipo de conversa, com outra construção rítmica, beleza? Então aqui essa formação é da Guiné, Conakry principalmente, e da região da Alta Guiné. Bom, tem uma diversidade rítmica enorme, são mais de 500 ritmos só na Guiné, e são ritmos muito dinâmicos, né? Tipo, por exemplo, fala Soli, né? Essa é a base, né, do Sangban, do Soli. Mas na prática, isso se dá por 2, 3 ciclos e depois vem variação e variação e variação, tanto no Sangban quanto no Dunumba, que mantém um diálogo. Então são ritmos muito dinâmicos, entendeu? Tipo, não são ritmos estáticos. O Soli ele não é somente isso, entendeu? Isso é um princípio dele, um princípio rítmico, melódico, mas que na execução vai embora longe, assim, de variação e muita variação, e tem momentos sempre casado com a dança, né, aquela troca dinâmica, difícil de saber se é a dança que puxa, se é o ritmo que puxa, enfim, mas sempre muito casado, convencionado, e o djembe tocando em cima dos dununs, fazendo essa ponte também entre a música, a melodia dos dununs com a dança, né, fazendo base, solo, comunicação. Nos balés africanos, né, que é um movimento que aconteceu nos anos 60 na Guiné, não só na Guiné, também no Mali, no Senegal, grupos artísticos, né, que revisitaram suas tradições e criaram espetáculos de palco, né, e que rodaram pelo mundo, e grandes nomes da música, Facundo Konate, Mamadi Keita, Fado Baolaré, entre outros, vêm desse movimento também dos balés, né, eles são grandes músicos da tradição, mas também da música moderna. Foi nesse momento em que o djembe passou a ter um protagonismo maior na música, né? Porque passou a ter chamada, né? Tipo essas chamadas e avisos e arranjos de djembe são coisas mais modernas. Na música tradicional, quem manda na música é o Sangban. É ele que puxa, que faz chamada, variação, dinâmica, que impulsiona o ritmo, né? Tipo quando a griot puxa o canto, é o Sangban que sabe qual o ritmo que ele tem que tocar para acompanhar aquele canto.
E aí também nos balés se criou aquele modo de tocar amarrado em trio, né? Se você for ver nos balés ou em festas de rua atuais na Guiné, tem o Dunumbá no meio com o Sangbã e um Kenkeni, ou 2 Kenkenis amarrados um de cada lado, que se toca assim indo num bateria chamado, né? O trio tá de pé. Isso também é uma invenção dos balés e uma recriação desses instrumentos. Então é isso. Os dununs, eles são a base dessa musicalidade toda, diálogo, percussão com melodia, baseada em melodia, ritmos muito elaborados, certo? Tem bastante material na internet. Novamente, Famoudou Konaté, Mamadi Keita, Fadouba Olaré, Sungalo Coulibaly, Boazan, Mabara Bangurá, enfim, uma infinidade de mestres. Vou deixar aí as referências todas. Videoaulas, tem o canal do mestre Mamadi Keita no YouTube, muito bom, novamente. kingofdjembe.com do Famoudou Konaté. Busque sempre um professor, um mestre se possível. E os dununs, eles têm essa coisa de ser importante de você tocar em grupo, né? Porque realmente tipo, são 3 pessoas tocando, pelo menos mais 2 pessoas no djembe se possível. Então tem esse lance também da coletividade, da música feita em conjunto, do diálogo. São instrumentos realmente muito fortes, imponentes e maravilhosos, beleza? Busque ouvir, estudar, e é isso. Valeu!